sejam muito bem-vindos ao primeiro GMcast do ano, o primeiro de muitos, se Deus quiser, porque a gente quer estar cada vez mais próximo de vocês, trazendo soluções efetivas, eficazes para o marketing de vocês e para vendas, consequentemente. Para quem não me conhece, eu sou Júlia Scalabrin, sou coordenadora de marketing aqui na GMZMoc. E para falar um pouquinho dessas soluções, eu não estou sozinha, eu estou aqui com os fundadores do método Voo de Cruzeiro e sócios da GMZMoc. Para quem não conhece, eu vou apresentá-los também. Então eu estou aqui com o CEO da agência, o Rafael Costa. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Júlia. Obrigado, Diego. Prazer imenso aqui estar com vocês. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito legal, muito assunto bacana para a gente trazer aí para o mercado. E eu tô aqui também com o Diego, nosso diretor de relacionamento. Seja bem-vindo, Diego. Oi, Rafa. Oi, Júlia. Tudo bem? Prazer estar aqui. Bora falar aí sobre metodologia e resultado. Gente, então assim, vamos começar com um pouquinho de polêmica, tá? Vamos jogar essa na mesa. Eu vejo que hoje em dia muitas empresas estão focando em marketing, né, para escalar as vendas. E aí muitas empresas acham que estão investindo em marketing, mas a gente que conhece dos processos sabe que não é bem por aí. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho do que é um bom processo de marketing, né? O que a gente precisa levar em consideração quando a gente começa a falar de um processo de marketing eficaz que vai converter e fazer efeito no caixa da empresa. Legal, acho que essa é uma dúvida bem interessante que a gente deve colocar na mesa com muita responsabilidade, né? Acho que o marketing, cada vez mais, ele está sendo tomado pela tecnologia. Então, você tem hoje uma série de recursos, tanto do ponto de vista de marketing quanto do ponto de vista de venda, para que a gente possa tornar uma operação inteligente. O empresário, né, ou o gestor de marketing de modo geral, eu acho que o ponto principal que ele tem que pensar é qual é a visibilidade que eu tenho da minha operação. Né? O lead que está entrando ou aquele cliente que eu estou prospectando, seja no modelo digital, seja no modelo offline, outbound, enfim, como é que ele chega até a minha empresa, como é que a minha empresa se relaciona com esse lead, quais são os pontos de contato que eu vou ter com esse lead, como que eu transformo esses pontos de contato numa experiência que faça sentido para ele e como que eu levo ele para uma oportunidade comercial, né? Dentro desse processo, existem microprocessos que precisam acontecer. E esses microprocessos precisam ser mapeados pela empresa e precisa passar por uma área de tecnologia e de automação. Então, acho que o grande ponto aqui que a gente coloca na mesa é qual que é a capacidade que as empresas têm hoje de olhar para o marketing de cima para baixo, né? O marketing ele já não é mais simplesmente dar evidência para a tua marca ou falar do teu produto ou fazer um anúncio num determinado meio especializado. A gente está falando de um processo educativo, a capacidade que a minha empresa tem de criar conexões e educar o meu lead em relação às minhas vantagens, aos meus benefícios, a como a minha operação funciona e as soluções que eu trago para o mercado. E aí, esse é um ponto importante. É nesse momento que as empresas precisam contratar uma assessoria especializada como uma agência para a gente poder fazer o mapeamento dessa jornada, para a gente poder tornar claro o processo comercial, o processo de marketing de vendas, para a gente conectar essas duas áreas, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente vem de uma era que existia marketing e vendas, hoje a gente está numa era que existe marketing com vendas, né? Que é o que a gente chama de vendarketing. E aí eu acho que a mágica começa a acontecer. Isso que eu ia perguntar. Hoje em dia, essa história do vendarketing, né? Ela está muito em evidência. Então, quando eu trouxe que as empresas elas acham que estão investindo em marketing, eu vejo que tem muita agência que contrata uma pessoa só e acha que está resolvido. É possível fazer esse processo todo com uma pessoa só? Praticamente bem difícil, né? impossível, né? A gente escuta muito isso. Só complementando o que o Rafa trouxe, nessa questão de o marketing não está dando resultado, né? Contrata uma pessoa e acha que o marketing não está fluindo. Os clientes confundem muito marketing com rede social. O marketing ele é muito amplo, o digital ele é muito amplo. Só o que o Rafa trouxe aí, em um minuto, ali, em segundos, ele já conseguiu trazer várias camadas do marketing, né? Desde embalde, SEO, mídia, enfim. Ele vai muito além das redes sociais e os clientes confundem muito, as empresas confundem muito o seu marketing só com a rede social. Então vocês querem me dizer que contratar um social media não vai resolver sozinho. Dependendo do seu objetivo, provavelmente não. É muito raro o indicador de negócio de uma empresa ser as curtidas, ser o Facebook, o Instagram, a não sei que seja uma hamburgueria, uma cafeteria, e aí você posta o seu bolo, você trabalha ali um conteúdo, mas na maioria dos casos não é só rede social. Então, só complementando aí.
Mas esse ponto que você trouxe, Júlia, eu acho que é um ponto muito interessante. Assim, eu costumo falar para os clientes que marketing é como uma medicina. Você tem vários especialistas, né? Sim. Então, se você tem, por exemplo, um problema cardíaco, você vai procurar um cardiologista. Mas você tem um clínico geral, você tem uma série de outras especialidades. E o marketing hoje é isso, né? Então, dificilmente você vai conseguir ter um profissional que ele saiba de tudo ou que ele entenda tudo, né? Porque eu tenho área de TI envolvida com marketing, eu tenho área de software, eu tenho área de estratégia, eu tenho área de números, de matemática e assim vai. Então, é importante o empresário entender o seguinte: marketing é ciência e marketing é um processo. Não é simplesmente uma ação, não é uma campanha que você faz. E se você não estiver disposto a arrumar os seus processos, a organizar a tua casa, a olhar para dados, a ter uma visão clara do teu negócio e entender aonde que estão os gargalos e como que você pode fazer para potencializar a sua operação, você não está fazendo marketing, né? E uma pessoa ou duas pessoas não faz isso. Lá na agência, por exemplo, os nossos contratos, eles comportam uma equipe de 15 pessoas, dependendo do escopo, 20 pessoas ou mais, né? Então, são 15 pessoas trabalhando para o mesmo cliente em diferentes áreas, em diferentes contextos, para o resultado acontecer. Exatamente. Né? E esse é um ponto importante, porque muitas vezes o empreendedor ele pensa assim, eu vou montar um time com 2, 3 pessoas e eu vou resolver minha operação. Você vai resolver partes da sua operação, mas dificilmente você vai ter um trabalho integrado, com começo, meio e fim, onde a gente consiga ter uma visibilidade global do projeto. Exatamente. E aí eu vejo que nesse ponto a gente já pode entrar um pouquinho nos benefícios de contratar uma agência, né? Porque assim, para você conseguir montar um time interno qualificado, com experiência de mais de 15 pessoas, você vai desembolsar aí um valor considerável e vai exigir também que você tenha um mínimo de know-how para fazer essas contratações, né? Então eu penso que a agência ganha nesse ponto, não é? Sem dúvida, assim, o primeiro ponto que a gente sempre tem que colocar na mesa é o seguinte: aonde estão essas pessoas, né? Porque montar um time de alta performance com capacidade técnica em marketing e vendas não é fácil. Então começa por aí. Muitas vezes é muito mais fácil você terceirizar, né? O segundo ponto que eu sempre trago é assim, qual que é a capacidade que essa agência tem de mudar o jogo, né? Então eu acho que toda empresa, todo gestor de marketing, todo empresário, ele precisa falar com várias agências para ele se convencer de qual que é a agência ideal para ele contratar. E eu gosto muito de falar com os clientes, eu gosto muito de participar desse processo, porque o meu papel é trazer confiança para o cliente. O meu papel é falar assim, você está entrando numa agência que tem processos claros, que sabe o que está fazendo, que tem uma visão metodológica, que tem uma visão científica do marketing e vendas para a gente arrumar a casa, né? Porque o marketing, ele deixa, né, de ser uma ciência criativa. É claro que a criatividade sempre será muito importante no nosso segmento, mas ele passa a ser muito mais científico, numérico, matemático, né? Essa visão do teste AB, de você fazer sempre, testar sempre, aprender sempre com o seu cliente e com a sua jornada. Então, aonde que a agência ganha? A agência ganha a partir do momento que ela entra numa operação, ela identifica de maneira rápida quais são os gargalos dessa operação, porque quando o empresário ele contrata uma agência, ele já sabe quais são os seus problemas, né? E ele procura o quê? Uma empresa para poder solucionar esses problemas. Exatamente. E qual que é o ponto? O ponto é qual que é o time, né, que você tem enquanto empresa para poder me ajudar, enquanto agência, né? Você vai chegar e vai mudar o jogo? Você vai chegar e já vai trazer inovação? Você vai chegar e já vai mudar os meus processos? E aí eu acho que é o ponto de você, de fato, escolher a agência certa. Sim. Então, é dessa questão que a gente está conversando que nasce, por exemplo, a metodologia Voo de Cruzeiro, que são mais de 10 anos no mercado, onde a gente testou muita coisa, onde a gente aprendeu com os nossos clientes, onde a gente investiu muito dinheiro dos nossos clientes em comunicação. E a partir disso nasce uma metodologia que tem uma cadência de processos. Porque quando a gente entra numa empresa, independente do tamanho dessa empresa, as dores são quase que as mesmas, né? O que muda é como é que eu gerencio essas dores. Algumas empresas têm mais pessoas ou menos pessoas, ou um pouco mais ou menos de processos. Então a gente entra dentro desse contexto e a gente de fato arruma a casa. Então, o que eu vou fazer no primeiro mês, o que eu vou fazer no segundo mês, o que eu espero estar fazendo a partir do terceiro mês, como é que eu imagino esse processo ganhando maturidade, como é que eu vou chegar daqui 6 meses, o que eu posso entregar para essa empresa de dados, de visibilidade, de caminhos, de alternativas. Eu acho que é isso que muda o jogo, né? Hoje a gente está no mercado globalizado, a gente está no mercado que eu tenho marcas de fora brigando com o mercado nacional.
Eu tenho marcas nacional tentando chegar de uma maneira cada vez mais profissional. Eu tenho muitas empresas no Brasil que são familiares, né, e que têm uma gestão ainda não tão profissionalizada. Então, é muito importante ter parceiros. Né? Eu sempre falo o seguinte, da mesma forma que é extremamente importante você ter uma boa contabilidade, você ter um bom jurídico, você precisa ter uma boa assessoria de marketing. Esse é um ponto interessante, porque a gente que está ali lidando com diversos clientes e sempre prospectando, eu vejo com muita frequência grandes empresas dispostas a investir no marketing, mas com um grande trauma de agência de marketing. Fala sobre isso, aí é a tua área. Na verdade, aí a gente entra como terapia, né? Exatamente. O controle aí, quebrar essa questão, essa objeção. Mas é o que o Rafa trouxe de empresas que contratam agências ou sem uma clareza do seu objetivo, do que fato precisa, né? E quando tem a clareza, acaba contratando aquelas agências ou serviços de prateleira, né? O Rafa já falou muito sobre isso também. Aquela agência que trabalha só operacional, né? Não tem uma estratégia e um tático muito bem alinhado. E aí, só puxando um gancho aqui, Rafa, a parte da metodologia que você trouxe, a gente tem uma parte de personalização também, né? Também. A metodologia ela não é amarrada em etapas que acontecem e tem que ser daquele jeito. Conforme os resultados vão acontecendo, existe uma personalização durante o caminho, né? Durante o voo. Sim. Esse ponto que você trouxe, que a Júlia trouxe, eu acho que tem um adendo aí que é legal a gente falar sobre. Tem muitas agências no Brasil ainda que estão na era da criatividade. Então, o cara, quando ele fecha um contrato com você, ele está entregando uma peça criativa bonita, ele está entregando um bom trabalho de branding, e que é importante. Exato, né? A gente não está aqui dizendo que não. Mas existem um outro leque de agências ao qual nós estamos inseridos, que são as agências voltadas para o mercado de tecnologia. Né? Então, assim, como que eu entro com tecnologia, com marketing, com experiência, com processos e organizo o teu jogo, né? E levo você para o próximo patamar e elevo o teu nível de negócio. Então, é aí que eu acho que quando o empresário ou o gestor de marketing ele vai escolher uma agência para ele trabalhar, ele tem que olhar para esse viés, assim. Você é uma agência que usa tecnologia, você implementa tecnologia, você sabe gerir tecnologia nos processos de marketing e vendas, você conecta vendas com marketing, porque tem muitas agências que não olham para vendas, só olham para marketing. Exato. Né? Aqui no nosso caso é o contrário, a gente olha muito mais para vendas e coloca o marketing dentro de vendas, né? E não vendas dentro de marketing. E é aí que eu acho que você consegue essa sintonia com o fornecedor. Exatamente. Eu vejo que assim, a GMZMOC ela é uma agência muito focada em resultados, né? Porque eu vejo que muitas agências se perdem nesse meio criativo, que a gente falou é importante, sim, é importante a gente pensar em soluções criativas, mas eu acho que elas acabam deixando os resultados financeiros, principalmente, num segundo plano. Sim. Quando eu vou falar sobre a GMZMOC, eu até falo que a gente é uma agência de empreendedores para empreendedores. Então, a gente sabe a importância de resultados, a gente sabe a importância daquele retorno financeiro, né? Então, assim, vocês concordam com isso? Vocês acham que é por aí mesmo? A gente está sempre focado no resultado do nosso cliente? Eu acho que esse é um ponto que eu sempre levo nas minhas reuniões com os clientes, porque assim, quando o cliente ele chega até a nossa agência, a primeira pessoa que ele tem contato sou eu, né? Onde a gente vai entender expectativas, objetivos, e aí eu olho muito para isso, assim. O que você espera alcançar com uma agência? Né? Quais são as dores que você quer resolver? Quais são os problemas que você tem hoje na sua operação e que sozinho você não tem capacidade para conseguir resolver e você precisa de um olhar de fora? Né? E toda agência ela tem que estar conectado com o crescimento do negócio. Sim. Então, assim, qual que é a tua meta para 2025? Quanto você quer crescer? Ou qual mercado novo você quer entrar? Né? Ou quais produtos você quer lançar? E aí entra toda uma estratégia global de comunicação, de marketing, de vendas, de processos, de tecnologia e assim consequentemente. Então, se você tem uma agência e essa agência não te ajuda a ganhar dinheiro, cara, você está fazendo alguma coisa errada. Ou essa agência não serve para você, ou você não precisa de uma agência. Porque nós nascemos enquanto negócio, né? O nosso papel enquanto agência é ajudar e escalar negócios, né? Ajudar os empresários a crescer as suas empresas, ajudar os empresários a atingirem o próximo nível de sucesso. Então, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós nos dedicamos todos os dias, é para isso que a gente nunca para de estudar, que a gente está sempre se atualizando, que a gente está sempre provocando o nosso cliente a despertar outros olhares, a investir,
né? Não só em mídia, mas é investir também em recursos, em plataformas, em ferramentas, porque o jogo muda o tempo todo. Né? O seu concorrente está o tempo todo se atualizando. Aquilo que você faz de legal, em um dia o cara copia, o cara melhora, o cara pivota. Então, a gente precisa estar o tempo todo antenado. E o nosso papel enquanto agência é buscar essa provocação. É trazer o nosso cliente pro olhar de falar assim, cara, a gente pode fazer mais, Sim. a gente pode fazer diferente, a gente pode testar mais coisas, a gente pode criar novas estratégias. E uma coisa que eu sempre falo é assim, o que funciona hoje não vai funcionar amanhã. Exato. Né? Porque às vezes o empresário, principalmente o empresário brasileiro, ele é um pouco resistente. O que está dando certo não se muda. Não, cara, se muda. É para isso que o marketing ele é pautado em teste A/B. Por quê? Porque uma hora o A não vai funcionar mais, você tem que testar o B, o C, o D e assim consequentemente. Os ajustes são rápidos, né, Rafa? Sim. No digital a gente tem essa velocidade de ajuste, de troca, de Super. alinhamento de rota. É muito mais ágil. E aí, nesse momento, eu acho que a gente enaltece mais uma vez a importância de um dashboard bem organizado, né? Porque eu vejo também muitos profissionais de marketing que foram contratados, têm uma dificuldade de mostrar o ROI. Ali, para quem não sabe, o ROI é nosso retorno sobre o investimento. Tem essa dificuldade de demonstrar o que está dando certo, o que não está dando certo. Às vezes, a campanha que ele implementou não está virando e ele não sabe dizer por que não. Ou então está virando e ele não sabe dizer o porquê não. Vocês acham que isso vem de um dashboard desorganizado, de processos desorganizados? Acho que só antes do Rafa entrar, acho que da falta da clareza do objetivo para a gente entender quais indicadores a gente vai acompanhar durante o projeto, durante a evolução do projeto. E uma coisa, conversando muito com os clientes, né, no departamento que eu estou, eles sentem uma falta. Na verdade, as agências só olham para métricas de marketing. A gente precisa olhar muito mais agora para os indicadores de negócio. E aí que está o diferencial da GMZ Mock, da metodologia Voo de Cruzeiro. Que nem o Rafa trouxe, a gente começa pelas vendas e depois vai para o marketing. Ótimo. E os indicadores a mesma coisa. Quais são os indicadores de negócio para a gente entender, mapear e depois cruzar com os indicadores de marketing. Ótimo. Então, se eu estou tendo problema nos meus indicadores de negócio, eu vou identificar lá nos indicadores de marketing onde eu posso ajustar, apertar o parafuso para conseguir corrigir ali os indicadores de negócio, indicadores de venda. Tem essa questão que você traz, eu acho que é um ponto super delicado e que a gente deve aprofundar um pouco mais sobre isso. A maioria das empresas tem o hábito de investir em mídia paga. Né? Então, assim, eu vou fazer campanha no Google, vou fazer campanha no LinkedIn, no TikTok, enfim, no Meta e etc. E eu vou comprovar o ROI em relação aos investimentos que eu estou fazendo. Só que ROI não é isso. Acho que esse é um ponto importante. Né? É muito importante. O que é o ROI para nós, então? O ROI é a capacidade que eu tenho de mapear toda a minha jornada. E aí eu entender o que eu estou investindo em cada momento da minha jornada. Porque aí entra tecnologia, aí entra investimento em mídia, aí entra investimento em agência, investimento em colaboradores, investimento em N situações. E aí, uma vez que eu tenho a capacidade de olhar para a minha jornada de maneira integral e de entender quanto eu estou investindo em cada momento dessa jornada, eu vou ter uma visão de ROI. Por que muitas empresas têm dificuldade em fazer dashboards? Ou por que os dashboards trazem uma visão muito imediatista e simplista do processo? Porque a empresa não tem a sua jornada mapeada. Então, ela só olha para uma parte, ela olha para a pontinha do iceberg, ela não está olhando para o iceberg inteiro. Então, uma vez que você tem a jornada clara, fala, olha, o meu lead, ou o meu contato, ou o meu prospect, ele vai passar por todas as etapas. Em cada um desses momentos eu vou ter esses estímulos, e esses estímulos estão vinculados a tais investimentos. Aí eu consigo ter visão de ROI e principalmente visão de CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Né? E é muito difícil. Então, quando a gente mostra isso para os nossos clientes, o olhinho brilha, porque ele fala assim, cara, eu estou há anos tentando entender isso, eu estou há anos tentando montar o meu ROI, tentando entender meu CAC, eu não consigo. Por quê? Porque ele só olha para a mídia. E a maioria das agências também só olha para a mídia, não olha para a jornada. Né? E a gente não está num jogo de mídia, a gente está num jogo de jornada, de experiência do cliente. Né? E aí, quando a gente traz essa questão do tráfego pago também, né, eu vejo que muitas empresas às vezes investem um valor significativo de modo independente em tráfego pago e aí começam a reclamar de leads desqualificados, de leads que não convertem, né? E aí eu gosto sempre de trazer uma analogia que é o seguinte, adianta eu pegar e jogar 500 pessoas dentro da tua loja? Você vai ter atendimento, você vai ter produto, você vai ter um processo para atender essas 500 pessoas, né?
Então, eu acho que as pessoas romantizaram muito o tráfego pago, que é muito importante, a mídia, né? Ela é realmente uma ferramenta muito importante, mas eu acredito que sem todo esse processo que você traz, realmente é um dinheiro que a gente rasga, não é? Total. E assim, o ponto importante que a gente também tem que lembrar é o seguinte: mídia paga é comprar audiência. Mas qual é a capacidade, aí vem uma provocação para vocês que estão nos vendo aqui, qual é a capacidade que a sua empresa tem de produzir conteúdos relevantes para o seu público-alvo? Porque a gente está num jogo de comunicação. Exato. Certo? Comunicação, eu falo com você, você fala comigo, existe uma troca, certo? Então as marcas precisam falar com as empresas. Com as empresas não, com os clientes. E os clientes, por sua vez, também falam com as marcas, né? Porque eu tenho redes sociais, eu tenho uma série de coisas acontecendo o tempo todo, então o cliente ele também está produzindo uma série de falas e se comunicando com a gente, né, quase que 24 horas. Então, investir em mídia é tão importante quanto a capacidade que você tem de produzir conteúdo relevante. Se eu tenho conteúdo relevante, faz sentido ir para a mídia. Por quê? Porque eu tenho que falar com as pessoas. Se eu não tenho conteúdo relevante, eu só vou ficar comprando mídia. E comprar mídia é o quê? É trazer um universo de pessoas desqualificadas para dentro do seu funil. Né? E aí sim também tem um outro papel que eu acho que é bem importante, que é o papel da educação. Total. Porque trazer leads desqualificados não é errado, faz parte do jogo. Faz parte porque da peneira, né? Existe base, muito né? mais desqualificado do que o qualificado. Sim. Só que aonde que eu reverto esse contexto? Quando eu educo o desqualificado e eu qualifico. E trago para dentro do meu universo, para dentro do meu funil, e falo assim, olha, talvez não seja o seu momento agora, mas pode ser o seu momento no futuro. Com certeza. E quando for o teu momento, eu quero estar com você, vem com a gente. Exato. E é essa capacidade Nutrir, né? Nutrir e da empresa, relacionar. exatamente, da gente de fato criar esse storytelling, né, essa comunicação, essa narrativa que envolva, que eduque, que aproxime, que atraia o nosso potencial cliente. E aí que a gente entra, então, no famoso CRM? Também. Mas antes também falar do perfil, né? Entender quem é o público. Acho que para poder ter a qualificação do lead ali, então a gente constrói essa base, mas compreender quem é o público, quem que é esse lead qualificado. Então ter clareza disso também ajuda muito a peneirar esse funil aí, onde a gente está construindo a base, crescendo a base, para entender os leads qualificados e descer nesse funil aí até as oportunidades. Esse ponto que você está trazendo, Di, eu acho que é um ponto bem importante, porque assim, quando a gente pensa num público, existem mini públicos dentro de um único público. Sim. Né? Então, por exemplo, às vezes uma empresa fala assim, eu trabalho com o mercado B2B, e ela entende que o B2B restringe exatamente o público dela, mas dentro do B2B existe uma série de variáveis que eu posso classificar, que a gente chama tecnicamente isso de lead scoring. Então, assim, qual que é o melhor lead? Qual que é o segundo melhor lead? Qual que é o terceiro melhor lead? Qual que é o perfil desse lead? Qual dor ele tem? Qual que é a característica dele? Quais são as respostas apropriadas que ele vai me dar para eu saber se quando eu for ligar, eu vou ligar primeiro para a Júlia, para o Rafael, para o Diego? Sim. Né? Quem que eu prospecto primeiro? Então, esse é um ponto importante. E aí o nosso papel é trazer essa visão de metodologia de lead scoring para os clientes e a gente, de fato, conhecer a nossa persona. Né? Quem são as pessoas que a gente tem, quais são os públicos que realmente nos interessam e falar um pouquinho de CRM, que eu acho que é um ponto fundamental. A maioria das empresas no Brasil não usam CRM, ou quando usam CRM, usam de maneira muito inadequada. Então, o nosso papel aqui enquanto agência é treinar as suas respectivas equipes comerciais a saber utilizar o CRM, aculturar o CRM dentro das empresas e quebrar essa visão de que o CRM é o dedo duro, é o cara que vai atrapalhar, é o cara que vai tornar o processo mais moroso. Pelo contrário, o CRM ele traz dinamismo, ele traz rapidez, ele traz velocidade, ele traz visibilidade. Só um adendo aqui, para quem não sabe do que a gente está falando, o que é o CRM? Bom, o CRM é o software onde a gente vai ter a visibilidade da operação comercial. Então, todo lead que ele começa a amadurecer ou que ele começa a estar mais próximo de um processo de compra, ele cai dentro do CRM, né? E é lá onde todos os vendedores vão fazer a gestão das suas carteiras. Né? Então, quem eu estou prospectando, quais são as características desse cliente, ele deu churn, ou seja, ele perdeu a venda, ele ganhou a venda, por quais motivos. E tudo isso a gente precisa colocar dentro do CRM como metodologia. Né? Processo, porque né? nós, enquanto marketing, a gente usa essas informações do CRM para a gente poder gerar novas estratégias. Para que a gente possa entender por que eu estou vendendo ou por que eu não estou vendendo e como é que eu posso repensar a minha estratégia de uma maneira muito mais efetiva. E hoje em dia a gente faz isso na raça? Como é que é? A gente... Tem ali uma planilha de Excel. Ferramentas, né? Não, planilha de Excel não funciona. Foi isso tempo, graças a Deus. Eu gosto muito de Excel, mas para CRM, gestão de vendas não rola.
Então, nós usamos temos algumas ferramentas, né? Indicamos algumas aí para os clientes. Existem várias excelentes no mercado, existe HubSpot, existe Salesforce, existe RD Station, a gente trabalha com todas elas, Pipedrive. Inclusive, somos a agência número 1 em sucesso pela RD Station, vale deixar bem claro aqui. De todas, as 3.000 e tralalá, somos a número 1. Somos a número 1, exatamente. Mas eu acho que um ponto legal que eu queria trazer também é que, assim, dentro da metodologia do Voo de Cruzeiro, a gente passa por um processo de capacitação e treinamento do cliente. Ótimo. Então, o nosso papel não é contratar o CRM e colocar o CRM para o cliente usar. O nosso papel é contratar o CRM, torná-lo pronto para o cliente, né, que é a questão da personalização que o Diego trouxe agora, e capacitar o time. Né? Sentar com o time, entender, explicar, falar como funciona o CRM, quais são as etapas. No primeiro momento, muitas dúvidas vão acontecer, e aí a gente tem um time de CRM para poder tirar as dúvidas, para esclarecer, para trazer o time junto e falar assim, cara, estamos jogando junto com vocês. Né? E o CRM, ele é um processo. Uma vez que o time comercial entende esse processo, naturalmente as coisas começam a acontecer. Então a gente passa ali por um processo de 1-2 meses ali de ambientação, do time começar a entender como funciona, etc. E depois isso flui de maneira natural. E isso vai trazer para o presidente, para o CEO, para os diretores da empresa uma visibilidade fantástica. Né? Então, assim, você está viajando, você está numa palestra, você está num evento, você está fora do país, você vai abrir o seu CRM, você vai entender tudo que está acontecendo com a sua operação em alguns cliques. Legal. Né? Você não precisa ficar ligando para 10 mil vendedores e tudo mais. E o CRM vai ajudar em muitas outras questões. Por exemplo, questões simples que podem acontecer no dia a dia das empresas. Você tem um vendedor que saiu de férias. Né? O que acontece com a carteira dele se você não tem um software que gesta o seu comercial? Né? Você tem um vendedor, por exemplo, que tem... Isso é muito comum no Brasil. Toda a carteira de clientes dele está no WhatsApp pessoal dele. Né? Aí, assim, o cara foi embora, mudou de empresa, foi trabalhar na concorrência, tudo. Né? Ou pior, sei lá, o celular do cara foi roubado, foi assaltado, perdeu o número. E aí, como é que faz? Então, o CRM, ele é para quê? Para a gente ter a nossa empresa, não só o controle do dado, mas como a gente ter esse dado na nuvem. Né? Uma vez que ele está na nuvem, aí sim ele está guardado e a gente, de fato, consegue ficar independentes, né, de problemas que podem acontecer. E é um dado muito mais aperfeiçoado, né? Porque essa carteira que fica no WhatsApp tem um nome e um número. Né? Dentro de uma plataforma a gente tem diversos histórico, né? características, históricos que vai fazer a gente conseguir fazer as ativações mais assertivas, certo? De fato. E é muito louco, assim, eu converso com muitas empresas e eu converso com empresas enormes, com empresas médias, pequenas e tem empresas gigantes que não têm CRM. Né? Ou que está implementando agora. E serve para todo mundo, Rafa? Ou o vendedor, ou o dono da empresa fala assim, sem CRM tem, eu contratei faz um tempo, mas até agora nada aconteceu. Eu falei, cara, então você não tem, né? Você só está pagando, igual aí na academia, você faz academia fácil, você vai, não vou, mas eu pago, tá tudo certo. Eu falei assim, pô, meu amigo, vamos resolver isso aí. E serve para todo mundo, né, Rafa? Pequenas, médias e grandes empresas. Serve para todo mundo, né? Porque... Obviamente, o que acontece? Você tem alguns CRMs que são CRM de entrada. Né? Então, ele tem um ticket médio super baixo. Você vai pagar uma média de R$70, R$80 por usuário. Então, você tem um time comercial, sei lá, de 10 pessoas, você vai pagar R$800 por mês para você gerir o seu time comercial em alta performance. Então, assim, é um custo muito baixo. Né? E conforme a sua empresa vai crescendo, os processos vão ficando mais complexos, a gente tem outras possibilidades de softwares que já são mais robustos, né, e que podem se adequar a uma operação muito mais complexa. Então, o nosso papel é fazer o cliente chegar lá. Né? A gente falar, vamos caminhar juntos, vamos implementar, vamos evoluir, vamos crescer. E isso muda o jogo. Né? Eu acho que por que as empresas brasileiras, muitas vezes, elas não conseguem operar em alta performance? Porque elas não conseguem ser organizadas. A partir do momento que a gente se organiza, tudo flui mais fácil. Porque se eu sei aonde eu estou errando, eu corrijo. Agora, se eu não sei onde eu estou errando, como é que eu vou corrigir a rota? Eu não consigo. Né? Eu vejo que assim, vocês sempre trazem muito essa relação de vocês com os clientes. Então, vocês sempre estão juntos com os clientes. E eu vejo que outra dor do mercado é quando a empresa vai, contrata uma agência e se sente abandonada ao longo do caminho. Muito. Vocês vão abandonar os nossos clientes? A famosa falta de carinho. Nossa, a gente escuta, já escutou muito isso. Eu tinha uma agência e, cara, não tinha carinho, não tinha um detalhe. Não, virou mais uma no balaio. Exatamente. Aí a falta de uma metodologia clara que dá visão de projeto para o cliente. Porque não adianta o nosso time interno sozinho ali ter a visão do projeto e começar a executar.
e o cliente ali dentro, ele fica, e aí, tá acontecendo, não tá? Exatamente. Principalmente, né, os 3 primeiros meses aí de projeto, é onde a agência mais trabalha, mais sua camisa e o cliente menos vê. Ele não toca tanto no projeto. Então, a importância de uma metodologia de processos que a gente consiga, com o time de atendimento, relacionamento, dar visão de projeto para o cliente. Ó, você está aqui, agora a gente está caminhando para cá, agora a gente está indo para cá. E aí a gente vai controlando a ansiedade e trazendo esse carinho, né? Que os clientes falam, pô, não tinha carinho, não olhava para o meu projeto. Mas eu acho que tem um ponto na nossa empresa que muda o jogo significativamente, que é o quê? Os nossos sócios, eles estão dentro das operações. Isso é legal. Tem muitas agências que você conhece o dono quando você fecha o contrato. E aí você só vai conhecer o dono de novo quando você rompe o contrato, quando o contrato acaba. Aqui não, aqui nós somos em 5 sócios e todos os sócios têm funções importantes na operação. Eu tenho, por exemplo, o Diego, que é o nosso diretor de relacionamento, ele está o tempo todo em contato com os clientes, participando do dia a dia dos projetos com o cliente, entendendo a visão do cliente, se ele está satisfeito, se ele não está, se eu posso melhorar de alguma forma, se eu consigo me adaptar ao cliente em algum contexto. Eu tenho o Leandro, por exemplo, que é o nosso diretor de operações, então toda a operação está na mão dele, né, onde ele vai entender o projeto está dentro do ritmo que deveria estar, estamos entregando da forma adequada, não estamos, o sucesso está ou não acontecendo, etc. A gente tem o Edu, por exemplo, que é o nosso diretor de inteligência, de educação, de criação de novos processos, de tecnologia e etc. Então, ele está sempre antenado. O que está rolando de novidade no mercado? O que a gente pode fazer de diferente? Como é que eu crio um processo mais automatizado? Como é que eu ajudo o meu cliente num determinado gap de tecnologia e assim, consequentemente? Aí tem a Naide que fica mais nos bastidores ali na parte contratual, administrativa, gestão, mas ela também tem uma função super importante que é o RH. Exatamente. Cuidar ali do uma implementação clima, de cultura impecável na agência, e isso faz né? a diferença. Total. Porque o nosso negócio ele é muito dinâmico, então a cultura ela tem que ser muito forte, porque senão aliás, a gente esse não acho consegue... que é um ponto que a gente pode trazer num outro podcast, Sim. que é a implementação de cultura, tanto dentro de agências quanto dentro da empresa. Da relação agência-cliente e quanto também, afeta o cliente, né? Uma cultura forte dentro da agência. Quanto isso afeta o cliente ali nessa questão do relacionamento. Exato. Também. Até dentro da empresa, eu vejo que se a cultura ela não está bem estabelecida, você não consegue atingir seu cliente ideal. Né? Não, você não chega nele. Você não chega. Você pode até saber quem é, mas você não chega. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo assim, energia não engana energia. Né? Então, assim, cultura é a energia do negócio. Se a tua energia está mal resolvida, aquele lead ou aquela pessoa, aquele público ideal que você quer atingir, a conexão não acontece. Né? É o imã que está repelindo, ele não está atraindo. Então, a cultura para a gente é o que muda o jogo. Exatamente. Né? Não tem para onde correr. Né? Exatamente. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Cara. Muito difícil. Eu acho que é um dos pontos mais trabalhosos. Trabalhando nisso aí com muito afinco. Né? E acho que é isso, assim, essa capacidade da gente estar próximo do cliente. Porque um ponto que eu sempre falo é assim, não existe agência perfeita. Não. A gente também tem os nossos problemas, a gente também está em constante evolução, em constante melhoria contínua, mas uma coisa que a gente não abre mão é de ser sérios. A seriedade para a gente é fundamental e está dentro do nosso pilar de valor. Exatamente. Então, quando você é sério, você pode errar, mas você corrige rápido, você aceita feedback, você se alinha rápido e muda o jogo do cliente. Você falou um ponto muito importante que é a rapidez na correção da rota, né? E eu acho que isso só é possível quando a gente tem processos claros. Isso né? É o que a gente vem falando aí o episódio inteiro, né? Aqui dentro da agência a gente também tem tudo isso. A gente tem todos os processos muito claros, muito desenhados, muito bem definidos. Então, quando a gente identifica um erro, recebe um feedback negativo, a gente já sabe exatamente onde a gente precisa consertar e isso traz uma agilidade. Exatamente. O processo, uma coisa que eu sempre falo com os clientes quando eles estão conversando comigo é assim, qual que é o meu papel? O meu papel é passar para você confiança. É você entender que eu sou a agência certa para o seu momento e que eu vou levar você para o próximo nível. Agora, a nossa metodologia, eu brinco que ela é tão perfeita, né? Porque assim, ela nasce de um processo, né, de aeronáutico, né, voo de cruzeiro. O nosso papel aqui é levar a sua empresa à velocidade de cruzeiro, então tirar você ali do desconforto, né, da bagunça, da desorganização e levar você para alta performance. E quando você entra no avião, imagina que aquele avião fechou. Cara, ou você confia no piloto, ou você confia no piloto. Não Pelo tem amor outra. de Deus, não faz tem esse outra negócio possibilidade, direito. entendeu? Então assim, me leve até o meu destino. E acabou.
Então, o meu papel aqui é falar assim, existem processos, eu mostrar esses processos para o cliente, eu mostrar uma coerência metodológica, uma coerência científica, para que esse cliente ele possa confiar na nossa agência e nos dar a possibilidade de implementar. Por quê? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, no começo, quando você começa a arrumar uma bagunça, por exemplo, você está lá com a casa toda bagunçada, você começa a arrumar, tira uma coisa daqui, tira dali, põe lá e tal, tudo mais. Só que parece que nada... Saiu do lugar, nada mexeu. Você fala, tô aqui há horas arrumando esse trem aqui, parece que nada funciona. Bate parece aquele arrependimento que você fala, por que eu fui mexer nisso? De repente você fala assim, puta, acabou. Né? Tá tudo no seu lugarzinho, tudo bonitinho, tudo organizado, tudo limpo, etc. Quando a gente entra numa empresa, é exatamente dessa forma. O cara tá há anos desorganizado, há anos sem dados, há anos sem processos. Então a gente fala, cara, vamos arrumar o marketing, vamos arrumar vendas, vamos colocar tecnologia, vamos implementar, vamos ensinar o time, vamos educar. De repente, está tudo funcionando. De repente, a cultura impregnou. E dali para frente é mais fácil de manter organizado. Exatamente. A recorrência, Só que para isso a gente precisa do quê? De confiança. Exato. Por quê? Porque eu vou demorar um tempo para colocar tudo para rodar. Né? Então, esse é o ponto. Se a empresa não tem confiança, ou se ela não acredita no que ela está contratando, ou se ela não entende que a gente, de fato, tem o know-how que nós temos para poder mudar o jogo, ela não vai me dar a oportunidade que eu preciso e o ambiente que eu preciso para poder fazer acontecer. Exatamente. E aí o projeto não ganha velocidade. Exatamente. E a metodologia também é uma parte importante, a metodologia Vult Cruzeiro faz a agência, né, ser uma agência que vem de know-how mesmo, que vem de expertise, né, e não uma agência executora. Aí tá uma outra coisa também, cadeira vazia, qualquer um senta, né? Exatamente. E se o piloto não tá lá, o passageiro vai lá, senta no avião e vai tentar fazer esse avião voar de alguma forma. Então, fala um pouquinho sobre essa parte, Rafa, de como a metodologia faz a gente, de fato, executar know-how, né? E não executar know-how. A venda do know-how, da expertise, e não só a execução, braços ali para executar. Quando o cliente, muitas vezes, ele procura uma agência, é muito comum ele procurar a agência para ele comprar serviços. Então, ele fala assim, eu quero um tráfego de mídia, eu quero uma gestão de redes sociais, eu quero um site novo. E aí, o nosso papel é entender assim, tá, por que você quer isso? Por que você quer um site novo? Né? Qual que é a função do teu site? O que você espera dele? É comercial, institucional, é posicionamento de marca, é branding? O que é que você quer fazer? Então, o nosso papel primeiro é entender assim, quais são as provocações do cliente, quais são os objetivos e expectativas, onde ele quer chegar, como ele quer chegar, o que de fato ele quer para o ano dele ou para o ciclo que vai vir aí nos próximos anos e etc. E a nossa metodologia é o quê? É um escopo de marketing digital. E não só marketing digital, porque a gente passa por posicionamento, a gente passa por estratégia, a gente passa por tecnologia, a gente vai passar por N situações que a gente chama isso de omnichannel, né? Que é a conexão mesmo do on com o off e da gente olhar para a marca de maneira 360, de maneira integrada. E eu acho que é aí que a mágica acontece. Né? Porque o marketing digital ele é importante, mas ele não soluciona todas as dores. O marketing tradicional é importante, mas ele está longe de solucionar todas as dores. E quando eu equilibro tudo isso e coloco tudo isso dentro de uma única jornada, é muito mais coerente e faz muito mais sentido. 100%. Então, a metodologia, ela parte do pressuposto de que, assim, quais são as frentes mínimas que você precisa ter, que precisam atuar em sincronicidade, que precisam estar ali atuando de maneira forte, paralelas, para a gente poder chegar no próximo nível. Né? Então, desde branding, posicionamento, estratégia, jornada, público, tecnologia, ferramentas, mídia, ativações, a gente passa por todos esses processos. Por isso que a metodologia ela é uma metodologia de 12 meses. Né? Eu não consigo fazer tudo isso em 6 meses ou em 3 meses. Eu preciso de pelo menos 1 ano para colocar tudo para rodar. E quem vende essa fórmula mágica tá mentindo, viu? Em 30 dias, se souber, me avisa, me né? Conta que a gente economiza. Cara, e tem gente que vende muita mentira por aí, né? Tem. Muita Infelizmente. E vende tão bem que as pessoas acreditam e depois entram numa furada danada e depois não acreditam mais em agência, acham que a agência não funciona. Assunto, e aí... E a gente paga o pato para reconquistar esse cliente. Não, cara, e tem os gurus do marketing também que prometem tudo, né? E falam, não, em 15 dias eu mudo a tua empresa, eu faço um diagnóstico maravilhoso, eu faço tudo acontecer. Se fosse assim, não precisava... Tava todo mundo gigantesco, tava todo mundo Steve Jobs, tava todo mundo Mark Zuckerberg, bilionário, e tava tudo certo. Eu adoraria tanto que não fosse. Não existe isso, gente. Não existe, infelizmente. É isso. E assim, vocês conseguem trazer um exemplo? Eu queria que vocês trouxessem algum case assim da agência que vocês têm muito orgulho, assim, que vocês falam,
Meu, que legal que isso a gente conseguiu prospectar, que a gente conseguiu evoluir. Cara, eu acho que a gente tem muitos cases na agência. Existem dois tipos de case, assim. Existe o case que é um case de números, né? Os big numbers, que são grandes números que a gente alcança. Mas os cases que mais tocam o meu coração é quando a gente transforma o negócio do cara. Isso aí me toca também. E não necessariamente transformar no sentido de levar o cliente de um faturamento X para Y apenas. Mas de falar assim, cara, eu não tinha nada. Eu não tinha CRM, eu não tinha visão, eu não tinha dash, eu não sabia nem quem eu era na fila do pão. Quem e era de meu repente público, aqui, ó, eu estou vendia. incomodando o mercado. Exato. Né? Ou eu estou agora vendendo muito mais, virei líder de mercado, ou consequentemente. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma LTV bem legal na agência. Eu tenho clientes que estão lá com a gente há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, e assim consequentemente. Tem cases que já passaram por premiações, né, de clientes. A gente tem, essa semana, o Dia até estava numa feira em São Paulo, né, que a gente estava participando lá com a Cobral. Cobral é um cliente que está com a gente, eu acho que há 4 anos, se eu não me engano. E lá é um cliente que a gente vem transformando, assim, né? Uma empresa de 60 anos, uma empresa que já tem ali 6 décadas de operação, super tradicional, sólida no mercado. E teve que ter essa coragem para passar para o digital, né? Então, mas ali eu acho que tem um fator muito diferenciado, que eu tenho um CEO ali que é super para frente, aberto a compra o marketing, que sabe que é um investimento, que não é um custo. Né? E em alguns momentos a gente sempre discute, cara, tá difícil mensurar o resultado porque a gente está fazendo muitas ações e nem todas a gente consegue mensurar, mas o resultado está acontecendo. E é o que importa. Né? Porque a empresa está crescendo, o faturamento está crescendo, a gente está se posicionando, a gente está incomodando cada vez mais. E eu acho que é isso, sabe? A capacidade que a gente tem de olhar para um futuro que muitas vezes a gente não consegue desenhar, porque o futuro ele pode ser muito maior do que a gente possa imaginar quando a gente tem boas estratégias acontecendo, e falar assim, cara, está sendo muito legal, né? Porque para nós o mais importante não é só o resultado final, é a jornada. Né? É como a gente evolui com o nosso cliente, como o nosso cliente evolui com a gente, como é que a gente faz o projeto ganhar maturidade e como é que a gente transforma o contexto do cliente. Sim. Acho que vai um pouco nessa direção, né, Gi? Como é que você vê? É isso aí. Não, acho que o lance de tirar o cliente de apenas estar no digital, ele só está. Ele não atua de fato. E a metodologia traz ele para uma empresa atuante. E quando você está atuando de fato, executando, se movimentando ali dentro de forma estratégica, o resultado vem, o crescimento e a transformação digital acontece, né? Então esse é o ponto da metodologia. Aí, Rafa, você estava falando de tempo, até antes de entrar na próxima. Acabou o voo, e agora? Tipo, eu escuto muito isso, porque uma das minhas missões é, né, a renovação de contrato, entender satisfação, se a gente consegue ir para um próximo voo, qual que é a próxima viagem? Como funciona? Como é que a gente avalia isso dentro da nossa agência? Cada ano, a empresa tem que ter um grande objetivo. Né? Então, o nosso papel é buscar esse grande objetivo, buscar essas metas, atingir esses indicadores de sucesso. E quando a gente chega no final desse 12º mês, que a gente está olhando para o próximo voo que a gente vai ter com o cliente, qual é o meu próximo grande objetivo? Sim. Porque o mercado muda, né? As metas crescem, os indicadores estão sempre crescendo e a gente precisa entender o seguinte, marketing é um processo de maturidade. Às vezes o cliente ele me procura e ele fala assim, eu quero chegar aqui. Só que eu falo para ele, cara, vai demorar alguns anos para você chegar aqui, porque você está muito distante disso. Sim. Então a gente vai começar esse ano com essa expectativa, com esse alinhamento, com esse objetivo. A gente vai bater esse teto. No próximo ano a gente vai bater esse, no próximo ano a gente vai bater esse, e assim a gente vai crescendo. Então, para mim, o ponto crucial do debate é pé no chão. Temos que ser realistas, temos que entender aonde estamos e aonde queremos chegar. Exato. E temos que entender que muitas vezes eu não vou chegar lá de uma vez só. Exato. Eu vou precisar passar por várias viagens. Né? Então, antes de você fazer uma viagem internacional, você vai fazer uma viagem nacional. Antes de você chegar, por exemplo, no determinado local, você vai precisar de um avião menor, você vai para um voo maior, você precisa de um avião maior, né? Tem destino que é longe. Exato. Escala. E o ponto é você acreditar que você pode, você acreditar que esse destino é para você, porque a gente está num país muito difícil, que tem muitos problemas sociais, educacionais, tributários, e tudo aqui é muito difícil. E muitas vezes o empresário ele se vê sozinho,
né? Ele fala assim, cara, sou eu e eu tenho que achar soluções. E uma coisa que eu, como empresário, posso falar para vocês que está nos ouvindo aqui é que, assim, fica muito mais fácil a jornada com grandes parceiros, né? Todas as vezes que eu cresci a nossa agência, cresci os nossos negócios, foi quando eu tive bons parceiros junto comigo, me orientando, me ajudando a encurtar a jornada, me trazendo clareza, dando um olhar diferente daquilo que eu estava tentando enxergar e muitas vezes eu não conseguia. Então, acreditem em bons parceiros, contratem bons parceiros. Tragam as pessoas certas para dentro do seu game, né? E ajudem essas pessoas a te levar para o próximo nível de sucesso. Eu prezo muito por isso e eu acho que quando essa mágica acontece, quando você tem essa capacidade de ter um bom contador, um bom jurídico, uma boa agência, uma boa equipe, tudo faz sentido e você consegue encurtar anos. Às vezes você vê, por exemplo, um concorrente que ele está crescendo muito mais que você e você fala assim, cara, o que esse cara faz que eu não faço? O meu produto é melhor que o dele, muitas vezes, né? Mas esse cara cresce 2, 3 vezes mais do que eu durante o ano. Ele tem bons parceiros, ele está conectado com as pessoas certas, ele está no ambiente certo, ele está andando com estratégia. Exatamente, ele está voando na direção do destino dele. Muitas vezes você não sabe o seu destino, você sabe o seu sonho, mas uma coisa é você saber sonhar, outra coisa é saber onde você precisa estar. É quase um processo terapêutico aqui, Total. né? Você precisa saber quem você é, o que você quer e para onde você quer ir, né? Porque senão a gente fica perdido mesmo na vida e no negócio, né? Tem aquela frase, eu não sei se é da Alice no País das Maravilhas, que ela quer ir para um lugar e ela fala, mas para qual caminho eu vou? E aí o coelho pergunta, mas para onde você quer ir? Porque senão qualquer caminho serve. Tem como entrar num avião sem saber para onde está indo, né? Exatamente. E o nosso papel muitas vezes é ajudar o cliente a saber qual que é o objetivo dele. Porque tem muitos, gente. A maioria das pessoas não sabem. Você vai falar com o empresário, ele fala assim, eu quero vender mais. Mas vender mais para quem? O quê? Quanto? Em qual mercado? Ou para qual estado? Onde você quer crescer? Onde você quer trazer para dentro da loja física ou para dentro da loja Quando online? você vende hoje, né? Você já vende isso. E aí, assim, vamos junto. Eu acho que assim, você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa estar com as pessoas que façam as perguntas certas. E a gente que vai te levar a ter as respostas adequadas, né? Exatamente. É agir com estratégia. E aí a gente pensa realmente numa escada. A gente quer chegar lá em cima. Mas eu não vou dar um passo porque minha perna não vai aguentar. Tem que ser um passo depois do outro, um passo depois do outro, mas a gente realmente não precisa fazer isso sozinho, né? É isso aí. E aí, assim, bom, para dar uma resumida, assim, a pessoa se conectou com isso, viu que está com um problema de marketing, de vendas, quer escalar, não sabe por onde começar. Qual seria uma dica, assim, que vocês querem deixar, um conselho que vocês gostariam de deixar para esse empresário que se vê perdido, mas quer fazer alguma coisa e não sabe por onde começar? Ou não está com marketing efetivo? Contrata a metodologia Voo de Cruzeiro. Eu diria o seguinte, o primeiro ponto é aquilo que a gente acabou de falar alguns minutos atrás, se conectem com as pessoas certas. Então, assim, dentro da agência, hoje a gente tem toda uma área onde a gente abre conversas, bate-papo, cria ali uma agenda para a gente poder se conhecer, se conectar, você trazer um pouquinho do seu negócio para a gente entender mais sobre o teu momento, entender como nós podemos te ajudar, né? Como nós podemos ser útil para você, porque uma coisa que eu falo é o seguinte, nós somos empresários, e empresário tem que ajudar empresário. Exato. Se a gente vai fazer negócio lá na frente ou não, é outra história, mas eu estou aqui para poder colaborar com você, porque talvez você não seja meu cliente hoje, mas você pode ser meu cliente daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos e assim vai. Então, fala com a gente pode fazer um diagnóstico, a gente pode trazer alguns insights valiosos, a gente pode mostrar para vocês alguns cases de sucesso. Nós somos uma agência que estamos nos maiores ecossistemas de comunicação do Brasil, a gente está conectado com os maiores players de softwares e inteligências do país. Somos um grupo de comunicação, não somos só a GMZ, temos a GMZ, a Astronauta, a Mindscope, enfim, temos muita gente boa e qualificada para poder ajudar você a ir para o próximo nível. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um ponto legal. Eu estou à disposição. Vai lá, entra no nosso site, né? sem compromisso. Então, isso eu já vou aproveitar o gancho. Não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou disponibilizando. Aqui no link que a gente vai deixar na descrição, vai ter um diagnóstico gratuito para vocês. Então, se vocês querem entender aonde que está a sua empresa, ou entender realmente qual é a situação atual, você clica no link aqui, vai ter lá uma página para você fazer o diagnóstico da sua empresa, gratuito, a gente vai entrar em contato e a gente vai conseguir dar esse norte para você. E um ponto legal, Ju, que é legal a gente falar, que assim, é um diagnóstico de verdade. Sim. Não é um diagnóstico para te vender alguma coisa. Exatamente. Eu não quero te vender nada, eu quero te mostrar o quanto eu sou bom. Se você achar que vale a pena, você me compra. Exatamente. É tipo isso, porque a gente está aqui para fazer
a coisa andar, entendeu? Exato. A gente está aqui para se ajudar, para fazer uma relação ganha-ganha. Então, é um diagnóstico que a gente vai, de fato, mostrar para você aonde você está errando e o que você precisa fazer, quais são as recomendações que a gente dá para você levar o teu negócio para um próximo nível. Se você entender que a gente é o parceiro adequado, tamo junto. Exato. Se você não entender, pega todo esse material, põe embaixo do braço e faz acontecer. Exatamente. Acho que esse é um ponto importante. Foi o que eu falei, a gente, eu vejo muito e com muito orgulho mesmo que a gente vem trabalhando nisso, somos uma agência voltada para resultado. A gente quer resultado. Então, assim, foi o que você falou, a gente não quer empurrar, né, ou pegar um cliente. Não, a gente quer resultado. Se for para ter um cliente do nosso lado, que seja para a gente conseguir fazer resultado de verdade, primeiramente para o cliente, né? E assim, resultado não se terceiriza. Não. O resultado é seu. Exato. A responsabilidade do seu negócio é sua. Exato. O que você pode terceirizar são caminhos e alternativas, know-how, conhecimento, tecnologia para você atingir o seu objetivo. Exatamente. Mas se você não correr atrás, se você não for a primeira pessoa a vestir a camisa do teu negócio, meu amigo, desculpa, eu não posso fazer isso por você. Exatamente. A gente até gostaria, porque foi o que a gente falou, seria uma baita fórmula mágica para vender, né? Mais um é 2, né? É isso aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Foi bom? Foi ótimo. Foi legal? Foi Gostou? bom pra você? Você gostou? Foi ótimo. Foi legal? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado também. E acompanhem aqui o nosso podcast, porque todo mês vai ter conteúdo muito legal que a gente vai estar fazendo. Também, né? Exatamente. Também. A gente vai deixar aqui na descrição todas as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Cada conteúdo voltado para a plataforma. Então, no LinkedIn a gente tem um conteúdo mais voltado para empresários, mais ali aperfeiçoado. No Instagram a gente tem um conteúdo de conexão. Então, todas as nossas redes estão como GMZ Mock e tá tudo aqui na nossa descrição do vídeo. Espero vocês por lá e espero vocês no próximo episódio também. Isso aí, vem voar com a gente, né? É isso aí. Tamo junto, galera. Obrigado, valeu. Falou, Um abraço. tchau. Tchau, tchau.